So imagine a cube 6 miles across, deep and high, and that's how much lava came out. Em um mundo onde a natureza esconde poderes inimagináveis, há um gigante adormecido, enterrado nas terras do oeste dos Estados Unidos. Um monstro que, se acordar, pode mudar o destino do nosso planeta. De tempos em tempos ele se mexe, mas permanece adormecido há aproximadamente 70 mil anos. Diversos cientistas, incluindo Neil deGrasse Tyson, temem seu despertar, pois ele tem a capacidade de provocar desastres globais, alterando de forma drástica nossa realidade. Recentemente, Yellowstone vem demonstrando algumas atividades que podem significar que uma supererupção está por vir. Será que Yellowstone está prestes a acordar e mudar completamente o mundo como conhecemos? Já deixe seu like e se inscreva no canal, pois nesse vídeo iremos entender o que Yellowstone pode fazer com o mundo que conhecemos. Yellowstone National Park could be sitting on a time bomb. There is a supervolcano underneath the national treasure. Situado sobre um ponto quente vulcânico, Yellowstone é o lar de uma das maiores caldeiras de supervulcão do mundo, cuja atividade moldou a paisagem e a ecologia da região de maneiras significativas. A história começa há cerca de 17 milhões de anos, quando o ponto quente de Yellowstone iniciou sua jornada através do noroeste dos Estados Unidos, criando uma trilha de atividade vulcânica que se estende desde o atual parque até o estado de Oregon. Ao longo desse período, sucessivas erupções contribuíram para formar a topografia única da região. A caldeira de Yellowstone, tal como a conhecemos hoje, é o resultado de 3 ciclos eruptivos maciços, ocorridos há aproximadamente 2 milhões, 1 milhão e 630 mil anos. Cada uma dessas supererupções liberou vastas quantidades de cinzas e material vulcânico, cobrindo grandes áreas da América do Norte e formando as caldeiras que observamos hoje. Esses eventos foram tão poderosos que alteraram o clima global e deixaram marcas na paisagem. A imensidão e a força deste supervulcão Yellowstone não têm apenas chamado a atenção de cientistas e pesquisadores, mas também despertaram a curiosidade do público em geral. Ao longo dos anos, inúmeras teorias e especulações surgiram sobre o impacto que uma erupção poderia ter não apenas no ambiente imediato, mas também em ecossistemas distantes e no clima global. A história geológica de Yellowstone é complexa e cheia de eventos eruptivos que juntos contam a história de um dos maiores sistemas vulcânicos do mundo. Ao investigar as camadas de cinzas e depósitos de lava, cientistas conseguiram mapear um registro de atividade que remonta milhões de anos, revelando que Yellowstone é mais do que apenas um parque nacional, é um livro aberto sobre a dinâmica da Terra. A possibilidade de uma erupção em Yellowstone reacende debates e pesquisas sobre como nós humanos podemos se preparar para uma supererupção e potencialmente mitigar os efeitos de desastres naturais de magnitude tão grande. Especialistas em vulcanologia, geologia e ciências ambientais trabalham juntos para decifrar os sinais que Yellowstone emite. Através de avanços tecnológicos, como a sismografia e o monitoramento via satélite, eles buscam entender não apenas quando a próxima erupção pode ocorrer, mas também como ela afetaria a atmosfera da Terra, os padrões climáticos e as formas de vida em nosso planeta. Além disso, estudos recentes têm investigado o impacto de grandes erupções vulcânicas na química da atmosfera terrestre, especialmente em termos de como os aerossóis vulcânicos podem influenciar o aquecimento global e a mudança climática. Recentemente, o sistema de vigilância do Parque Nacional de Yellowstone captou um aumento súbito na atividade sísmica, marcando um crescimento de 250%. A divulgação dessa informação provocou uma mistura de temor e fascínio globalmente. Este fenômeno levanta questões sobre o delicado equilíbrio do mais emblemático parque nacional do planeta. Estaria o supervulcão de Yellowstone, inativo por séculos, indicando sinais de reativação? Nos aprofundamos na advertência de Neil deGrasse Tyson sobre o vulcão de Yellowstone. Yellowstone, inaugurado em 1872 e abrangendo 9.000 km² em 3 estados americanos. Não é apenas um patrimônio dos Estados Unidos. Anualmente, quase 3 milhões de visitantes se encantam com sua paisagem natural espetacular, que inclui o Geyser Old Faithful, trilhas, picos montanhosos e fontes termais,
sem falar na diversidade de fauna, como ursos, lobos, bisões e outros animais selvagens que o parque acolhe. No entanto, abaixo dessa maravilha natural ao ar livre se esconde uma ameaça potencial: o supervulcão de Yellowstone, situado a profundidades abissais sob o parque. Uma erupção maciça teria consequências catastróficas. A câmara magmática do vulcão já manifestou atividade eruptiva no passado, com a última erupção significativa acontecendo aproximadamente há 70 mil anos, majoritariamente resultando em fluxos de lava menores. A possibilidade de erupções catastróficas justifica a atenção voltada a Yellowstone. Uma supererupção se define naquela que atinge ou ultrapassa o nível 8 no índice de explosividade vulcânica, liberando um volume de material superior a 380 km3, que em comparação seria capaz de cobrir o estado de Minas Gerais com uma camada de 1,5 metro de profundidade. Tais eventos são exponencialmente mais intensos do que as maiores erupções conhecidas pela humanidade atual. Sob Yellowstone, uma área de rocha fundida ou parcialmente fundida forma um reservatório magmático que, ao se expandir, eleva o solo acima dele e, ao esfriar, causa seu afundamento. Desde 1923, vulcanologistas monitoram esses movimentos, registrando um aumento do solo em quase 25 centímetros entre 2004 e 2009, seguido por uma subsidência a partir de 2010. Há especulações, incluindo de figuras como Neil deGrasse Tyson, sobre como seria uma erupção em Yellowstone, considerando o crescimento lento e contínuo do vulcão. A magnitude potencial de tal erupção gera ampla especulação. Em 13 de junho de 2022, Yellowstone sofreu uma inundação severa, com registros de até 24 centímetros de chuva e derretimento de neve em um único dia, causando danos significativos. O parque conseguiu restaurar infraestruturas críticas e reabrir certas áreas rapidamente após o evento. Recentemente, a atividade subterrânea acelerada suscita debates sobre a intensidade de uma possível erupção futura. O vulcão tem demonstrado a taxa de elevação do solo mais rápida em uma década, com milhares de pequenos tremores anualmente, ajudando cientistas a monitorar a expansão da câmara magmática. Prever os eventos de Yellowstone é complexo devido à falta de observação direta e contínua. O histórico geológico indica que Yellowstone experimentou 3 grandes erupções nos últimos 2 milhões de anos, com a mais recente ocorrendo há cerca de 640 mil anos, deixando vastas áreas dos Estados Unidos sob cinzas. Cada uma dessas erupções resultou no colapso do supervulcão, formando calderas. Uma nova erupção formadora de caldeira representaria um risco significativo, semelhante ou superior à erupção do Monte St. Helens em 1980 em termos de poder destrutivo. A última grande erupção de Yellowstone liberou cinzas, rochas fundidas e gases a grande altura, possivelmente escurecendo o continente. Fluxos piroclásticos devastadores seguiram, transformando a paisagem. A caldera de Yellowstone, com cerca de 48 por 72 quilômetros, é um lembrete da força dessa última erupção. Geólogos identificaram evidências de quase 50 supererupções ao longo da história terrestre, reforçando a magnitude potencial de eventos vulcânicos e a importância de monitorá-los cuidadosamente. Ao explorar o potencial impacto de uma supererupção, é bom olhar para o passado e examinar outros gigantes vulcânicos que já se manifestaram na Terra. 2 dos mais notáveis são o vulcão Toba, na Indonésia, e o Lago Taupo, na Nova Zelândia. Estas erupções passadas oferecem uma ideia para as possíveis consequências de uma supererupção de Yellowstone e ajudam a contextualizar a escala e o impacto desses eventos. Há cerca de 74 mil anos, o vulcão Toba entrou em erupção na Indonésia, em um dos eventos vulcânicos mais catastróficos da história da Terra. Esta supererupção lançou cerca de 2.800 km3 de material na atmosfera, criando uma catástrofe ambiental global. As evidências sugerem que a erupção de Toba causou um inverno vulcânico, reduzindo drasticamente as temperaturas globais e afetando ecossistemas em todo o planeta. Alguns cientistas acreditam que este evento teve um impacto profundo na evolução humana, reduzindo populações e afetando a migração humana. Mais recentemente, há aproximadamente 26.500 anos, o Lago Taupo na Nova Zelândia foi onde aconteceu outra supererupção.
Esta erupção liberou cerca de 1.170 quilômetros cúbicos de material, afetando significativamente a paisagem local e tendo possíveis impactos climáticos globais. Embora menores em escala do que Toba, as consequências do evento Taupo demonstram o poder disruptivo de supererupções e sua capacidade de remodelar ambientes. Comparando Yellowstone com Toba e Taupo, podemos começar a entender a magnitude de uma possível supererupção em solo americano. A câmara magmática de Yellowstone é uma das maiores do mundo, e uma erupção lá poderia rivalizar ou até mesmo superar Toba em termos de volume de material ejetado. As consequências de tal evento em Yellowstone seriam de proporções globais, afetando o clima, a agricultura, a economia e a vida cotidiana em uma escala sem precedentes na história recente. No entanto, é importante notar que, embora a natureza e o impacto dessas supererupções sejam semelhantes em termos de magnitude, cada uma delas tem características únicas. A composição do magma, a geografia do local e a dinâmica da placa tectônica influenciam o estilo e a magnitude da erupção. Em Yellowstone, pesquisadores e cientistas continuam monitorando ativamente o vulcão para entender melhor seu comportamento e prever potenciais erupções, empregando tecnologias e métodos que não estavam disponíveis durante as erupções de Toba e Taupo. Embora não seja uma ocorrência garantida, o planeta tem testemunhado erupções de supervulcões aproximadamente a cada 100 mil anos. Então, qual seria o impacto de uma erupção em Yellowstone? O cenário mais aceitável para uma erupção em Yellowstone envolveria fluxos de lava e, possivelmente, uma explosão vulcânica convencional. Espera-se que a subida do magma à superfície seja precedida por uma série de terremotos numa área específica do parque. Em caso de uma erupção de magnitude extremamente alta, os sinais de aviso seriam muito mais evidentes. Neil deGrasse Tyson sugeriu que o parque inteiro enfrentaria atividade sísmica significativa antes de uma tal erupção, possivelmente levando semanas ou meses para que os terremotos fraturassem as rochas sobre o magma. Considerando uma supererupção 1000 vezes mais intensa do que uma erupção vulcânica comum, liberando pelo menos 380 km cúbicos de material ao longo de semanas ou meses, com atividade prolongada, os fluxos de lava se limitariam a um raio de cerca de 40 km. Apenas um terço do material ejetado alcançaria a atmosfera. A cinza vulcânica, composta por rochas e vidro pulverizados, seria lançada a alturas consideráveis e dispersa por vastas áreas, representando o maior perigo. Pesquisas e modelagens avançadas indicam que uma nuvem de cinzas de uma supererupção se expandiria uniformemente em todas as direções. Essa possibilidade nos surpreendeu. Uma supererupção poderia cobrir as montanhas rochosas do norte dos Estados Unidos com até 1 metro de cinzas, devastando extensas áreas dos estados de Wyoming, Idaho, Colorado, Montana e Utah. Menores quantidades de cinzas afetariam o meio oeste e ainda menos atingiriam as costas, variando de acordo com a estação e as condições climáticas. Os fluxos de lava seriam um adicional do vulcão de Yellowstone, embora seu alcance seja menor que o das cinzas. Outro efeito inesperado das erupções vulcânicas seria a queda drástica de temperatura, causada pelos aerossóis de enxofre que refletem a luz solar de volta para o espaço. Uma grande erupção afetaria significativamente o clima global. A quantidade de cinzas e detritos lançados na atmosfera por uma erupção em Yellowstone é incerta, mas qualquer atividade vulcânica aumenta as partículas atmosféricas que bloqueiam a luz solar, causando queda de temperatura. Embora uma diminuição na temperatura global possa parecer benéfica, as consequências imediatas seriam desastrosas para a agricultura e produção de alimentos. Uma erupção de supervulcão, como a potencial de Yellowstone, transformaria nosso planeta. Magma derretido, rochas, vapor, dióxido de carbono e outros gases seriam expelidos em uma explosão cataclísmica, levantando o solo em forma de domo e criando fissuras. A liberação de gases acumulados ao longo de milênios resultaria na dispersão rápida do magma, potencialmente lançando cinzas a grandes distâncias e causando inúmeras mortes instantaneamente. Tais cenários seriam devastadores. Poucos centímetros de cinzas seriam suficientes para comprometer infraestruturas, edifícios e transporte público, resultando em inúmeras mortes e interrupção total do tráfego aéreo. Mesmo pequenas quantidades de cinzas podem ser letais para o sistema respiratório, aumentar o risco na direção e devastar plantações e animais.
A aviação na América do Norte cessaria. A previsão de uma erupção vulcânica se basearia na atividade sísmica precedente. Embora Yellowstone já registre muitos terremotos anualmente, eles são insignificantes comparados com os que antecederiam uma grande erupção. Evacuações se tornariam necessárias, indicando a destruição iminente do parque e áreas circunvizinhas. A ajuda das autoridades seria dificultada, como visto em eventos vulcânicos menores, com cinzas bloqueando rotas terrestres e aéreas. A erupção do Pinatubo, em 1991, reduziu a temperatura global em cerca de 1 grau Celsius. A erupção de Tambora, em 1815, provocou fomes globais ao afetar negativamente as colheitas. A magnitude de uma superexplosão vulcânica é difícil de compreender, ainda mais quando comparada com eventos como a erupção do Monte St. Helens em 1980. A quantidade de material expelido por uma supererupção em Yellowstone seria incomparavelmente maior que a do Monte St. Helens, com cerca de 1.400 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos resultantes das 3 grandes erupções que formaram as caldeiras no parque. As probabilidades de uma supererupção em Yellowstone são atualmente mínimas, sem sinais de uma erupção iminente. Embora terremotos sejam comuns no parque e o solo apresente variações, isso é considerado normal. De acordo com o USGS, a chance de Yellowstone explodir em um dado ano é de 0,0001%. Então, a possibilidade de Yellowstone entrar em erupção é menos provável do que ser atingido por um asteroide com potencial para aniquilar a civilização. Contudo, essa probabilidade não oferece uma previsão exata, pois não se pode afirmar com certeza que Yellowstone seguirá um ciclo eruptivo previsível ou que uma nova erupção seja iminente. No futuro, o planeta Terra presenciará erupções de grandes magnitudes, mas não é possível assegurar que Yellowstone será palco de uma delas. De fato, é comum que vulcões percam sua atividade ao longo do tempo. A dinâmica entre o calor ascendente do interior da Terra e o frio da superfície atua contra a câmara magmática sob Yellowstone, que poderia eventualmente se solidificar em granito se o fluxo de calor diminuísse. Vale destacar que o ponto quente vulcânico sob Yellowstone está gradualmente se deslocando para o nordeste, ou, mais precisamente, a placa tectônica norte-americana está se movendo para o sudoeste sobre ele. Pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, publicaram um estudo no Journal of Geological Research Solid Earth sobre o levantamento do solo em Yellowstone, mencionando 2 eventos significativos de elevação em 2013, 2014 e 2016, atribuídos a movimentos de magma subterrâneo que ocorreram décadas antes. A caldeira de Yellowstone, situada sobre um vasto reservatório de magma, inclui 3 depressões vulcânicas formadas ao longo de milhões de anos, com a mais antiga datando de 2 milhões de anos. A área da caldeira, que se estende por aproximadamente 60 quilômetros, excede o tamanho de países como Ruanda e Porto Rico. A detecção de mudanças significativas em grandes áreas geográficas pode ser desafiadora, mas o Observatório Vulcanológico de Yellowstone monitora continuamente o vulcão e seu entorno em busca de sinais de atividade anormal. Desde 2013, observou-se um aumento significativo na elevação de uma área específica do supervulcão, marcando o maior crescimento já registrado em Yellowstone. Esse fenômeno tem sido um padrão observado desde os anos 1970. Segundo os cientistas, os recentes movimentos de elevação e subsidência em Yellowstone resultam da intrusão de magma, que ocorreu entre 1996 e 2001. Isso causou o inchaço do solo, que foi interrompido temporariamente por um terremoto em 2014, mas retomou nos anos seguintes. Essas variações também influenciam as atrações hidrotermais do parque, como geysers e fontes termais. O geyser Steamboat, por exemplo, aumentou sua frequência de erupções, batendo recordes em 2018 e 2019. Esse aumento na atividade hidrotermal está associado à presença de magma raso, conforme descrito nas crônicas da caldera de Yellowstone. Apesar de períodos anteriores de intensa atividade geyser não indica necessariamente uma erupção iminente, não há motivos para alarme com o recente aumento. Essas observações proporcionam valiosas informações sobre as dinâmicas geotermais em evolução do parque.
Cientistas e pesquisadores continuam a monitorar essas mudanças para melhor entender os processos geológicos subjacentes e suas possíveis implicações futuras. À medida que especialistas investigam os enigmáticos sinais e preparam-se para eventuais eventos catastróficos, o futuro de Yellowstone e do planeta segue incerto. A capacidade de decifrar os mistérios escondidos nesta maravilha geológica há tempo permanece uma questão aberta. Bom, além disso tudo que conversamos até agora, existe um problema muito maior do que uma supererupção. Esse problema é chamado de Sol. Isso mesmo, ele pode ser o responsável em causar o maior caos da história da humanidade. Clique nesse vídeo para saber mais.